CBN, eleições 2020. 11h33 no horário de Brasília, e dando sequência à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cascavel nesta segunda rodada, estamos recebendo hoje, terça-feira, 10 de novembro, o candidato Márcio Pacheco do PDT. Candidato, bom dia e obrigado pela presença. Bom dia, Roberto. Sempre uma alegria para mim, uma gratidão muito grande pelo espaço importante que a CBN abre para promover o bom debate, para fomentar a democracia no município de Cascavel, que agradeço o espaço e um cumprimento especial a toda a grande, seleta, consciente audiência da CBN. Faltando 5 dias para o pleito, qual a avaliação que o senhor faz até aqui da campanha? Eu acho que se eu tivesse que traduzir em palavras, uma palavra, é muita gratidão. Muita gratidão pela acolhida, pelo carinho das pessoas, o engajamento voluntário que as pessoas têm tido. E especialmente, Roberto, de segunda-feira da semana passada para cá, nós temos percebido um fortalecimento, um crescimento muito forte do nosso nome, o que nos dá nesse momento assim uma confiança muito grande de que, com a graça de Deus e esse engajamento que é voluntário, que é consciente, em torno de um projeto, não é em torno só do Márcio Pacheco, da nossa história, da Samanta, não. É um projeto por Cascavel. Nós estamos muito confiantes de que teremos um grande resultado que vai surpreender a população de Cascavel no domingo. Nós temos confiança nisso. Agora chama a atenção, o senhor foi candidato a prefeito há 4 anos. O senhor conquistou 56.210 votos, 33,43%. Este ano, 4 anos depois, o senhor deputado se reelegeu, trouxe inclusive vários recursos, não só para Cascavel, mas para a região oeste. Mas as pesquisas não mostram números generosos para o senhor. O que estaria acontecendo, candidato? O problema não é o nosso trabalho, Marto. O problema é a fraude, o problema é a vergonha das pesquisas no Brasil, que tem se demonstrado um instituto absolutamente falido, que deveria ser completamente proibido no país já há muito tempo. O cenário que você vê hoje dos números é exatamente o mesmo cenário que na semana de 2016 colocava o atual prefeito com 60% dos votos e o Pacheco com 14%. No dia da eleição, o Paranhos ganhou a eleição por 1% e eu fiz 34% dos votos em Cascavel. Então é o mesmo cenário que apresenta hoje. E já complementando, Roberto, acabo de receber 5 minutos atrás aqui, saiu uma pesquisa agora colocando o atual prefeito lá ganhando no primeiro turno, pontuação lá em cima. Acabo de receber agora a decisão da Justiça em Cascavel, considerando que a pesquisa que foi divulgada pela TV Tarobá, mais uma das fraudes de pesquisa no Brasil, condenando inclusive o Instituto a pagar R$106 mil de multa, considerando a pesquisa completamente ilegal. Nós derrubamos essa pesquisa aqui em primeira instância porque ela era uma fraude, e se conseguiu uma reversão no Tribunal de Justiça e voltou para o juiz para avaliar, e o juiz confirmou o entendimento dele, condenando o Instituto. Ou seja, mais uma pesquisa importantíssima, que a população saiba dessa informação. Não confie, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo agora, não confie nas pesquisas. O que você pode confiar é o que você está sentindo no dia a dia. Mais uma pesquisa considerada uma grande fraude e agora condenada pela Justiça. Nós vamos, evidentemente, divulgar nas nossas redes sociais que nós fomos alvo vítimas dessa mentira. Não só eu, como os demais candidatos que foram colocados com pontuações extremamente baixas, que não corresponde à realidade hoje no município de Cascavel. A realidade que nós sentimos no dia a dia é um forte crescimento do nosso nome. As pessoas estão conseguindo compreender que o nosso projeto, de fato, é comprometido com a cidade de Cascavel, comprometido com a população, e que, com a graça de Deus, nós teremos no domingo um grande resultado, que aquele 1% que faltou em 2016, com a graça de Deus e esse trabalho voluntário das pessoas, não vai faltar nesse ano de 2020. Na outra eleição eram 7 candidatos, agora 8 candidatos, alguns até com potencial maior de votos. O senhor acredita realmente que haverá segundo turno? Não, isso é uma coisa pacificada. Isso é uma situação pacificada, Roberto. Não existe possibilidade de não ter segundo turno em Cascavel, a menos, como eu disse, que o resultado seja absolutamente favorável e que nós tenhamos um resultado que possa surpreender demais. Agora, não ter segundo turno em Cascavel, nesse momento, é uma coisa completamente fora de qualquer lógica. Não existe razão para isso. Evidentemente, quem está na prefeitura sempre tem uma rejeição muito forte por ações que fez e por ações que não fez, por promessas que não cumpriu. E isso com certeza se reflete na eleição, e em 2016 ele já era candidato a prefeito e eu também. Naquele momento ele ganhou por 1%. Então, ou seja, a rejeição nesse momento dele é extremamente alta e o segundo turno é uma coisa pacificada no município de Cascavel. Pesquisa que indicar o contrário disso é mais uma fraude, mais uma mentira, e nós sabemos que nesse momento
Outras 2 pesquisas já estão sendo compradas, e esse é o verbo que eu estou utilizando, estão sendo compradas para serem divulgadas na quinta-feira no município de Cascavel. Então a população fique muito atenta que podem vir outras 2 grandes mentiras, outras 2 grandes fraudes. Nós vamos, evidentemente, buscar na justiça o direito, mas que às vezes a justiça nem sempre, né, acolhe o que nós apresentamos, mas com certeza será outras 2 grandes mentiras, outras 2 grandes fraudes no município de Cascavel. Falando em verdades, os candidatos que estiveram conosco nesta segunda rodada de entrevistas aqui na CBN, praticamente todos reclamando das informações inverídicas, das fake news. Em razão da pandemia, o corpo a corpo ficou mais tímido e aí as redes sociais que já vinham ganhando espaço, os espaços foram maiores ainda. Tem muitas inverdades nas redes sociais? Olha, Lorival, eu honestamente, eu não tenho visto tantas, Roberto, perdão. Eu não tenho visto, Roberto, porque muitas pessoas dizem que é fake news o que não é fake news, né? Por exemplo, que tem se alegado, tanto discutido tanta questão. Não há fake news quando se diz que o atual prefeito está condenado. Ele está condenado. Em primeira instância, está aguardando o julgamento no Tribunal Regional Federal, que é o mesmo tribunal que julgou o ex-presidente Lula. É uma condenação onde ele está condenado a devolver R$1.800.000, que foi os prejuízos causados ao IPEM, à época em 2006, a pagar uma multa de mais de R$500.000 e está condenado à perda dos direitos políticos por 5 anos. Isso é uma verdade, isso não é fake news. E que se ele for confirmada a condenação, e a tendência do tribunal é sempre confirmar a condenação em primeira instância, mesmo que ele viesse a ser reeleito, realmente desestabilizaria por completo o município de Cascavel, porque ele seria absolutamente afastado do cargo e o entendimento majoritário é que teria a ver uma nova eleição em Cascavel. Então isso não é fake news, aí se diz que é fake news, não é. Por exemplo, saiu agora uma informação totalmente pervertida em relação à nossa vice Samantha Sitnik, em relação, por exemplo, a uma questão de que ela teria recebido um auxílio emergencial do governo. Foi uma situação que aconteceu com outras 600.000 pessoas no Brasil que não solicitaram o auxílio, que é o caso dela, não solicitou, e que o governo federal automaticamente abriu uma conta poupança, tanto é que ela nem sabia que havia essa conta poupança aberta e colocou que ela recebeu. E foi depositado na conta dela, já providenciou a devolução dos recursos, e aí algumas pessoas, já foi providenciada toda a documentação para devolução dos recursos, só que algumas pessoas utilizam-se nesse caso, não é que é uma mentira, mas não é uma verdade como as pessoas querem implantar que ela recebeu. Não, foi depositado de maneira indevida e irregular. Então assim, e aí as pessoas usam disso para manipular, para prejudicar a imagem dela, que é uma pessoa maravilhosa, honesta, fantástica, tanto é que eu tenho a grande honra de tê-la como minha vice. Então assim, eu vejo, Roberto, muitas pessoas dizendo que é fake news, coisas que não são fake news. Eu não tenho visto tanto assim. Está fazendo um contraponto em relação ao candidato que busca a reeleição. Ele é condenado em primeira instância, o senhor está dizendo, mas ele continua com a ficha limpa, quer dizer, ele continua apto a participar do pleito e assumir caso seja reeleito. Quando explora muito essa informação, e até de acordo com as declarações do próprio candidato à reeleição aqui nesse horário, isso pode confundir o eleitor e aí seria uma situação não favorável? Não, a questão de ficha limpa, Roberto, é porque no nosso Brasil, infelizmente, algumas coisas são uma vergonha. Ou seja, por que houve a condenação ali acelerada da questão do ex-presidente Lula? Porque ele também era ficha limpa. Ele estava condenado em primeira instância, que é o mesmo caso do atual prefeito que busca a reeleição. Só que vai acelerar agora também, de forma que Cascavel poderá ter o candidato. Deveria ter sido, porque está há mais de um ano aguardando esse resultado no tribunal e até agora não houve o julgamento. Deveria ter havido, até por respeito à população de Cascavel, para que ela tenha clareza do que deve, como que deve se posicionar durante a eleição. Mas infelizmente não aconteceu até o momento. No Brasil, lamentavelmente, só é considerado ficha suja quando a pessoa é condenada em segunda instância, ou seja, então aí confunde um pouco as pessoas que trocam a palavra. E alguns até questionam também essa segunda, entendendo que teria que ir até o final, não é? Mas é uma vergonha. Na verdade, a pessoa que foi condenada em primeira instância já deveria ser considerada ficha suja até que ela prove o contrário. Não o contrário. Ela ser considerada ficha limpa estando condenada. É um absurdo isso. O Brasil tem muitas coisas que precisam mudar. Primeira condenação em primeira instância. Então quer dizer que primeira instância não vale nada no Brasil. O juiz de primeira instância, então, não tem o poder de avaliar, identificar se a pessoa é condenada ou não. Então condenou. Teria que ser já considerado ficha suja e aí, se ela reverter depois no tribunal, aí sim voltar a ser ficha limpa. Infelizmente, no Brasil, não é isso que acontece. Nós temos abordado também com os candidatos nessa segunda rodada, em relação, projetando evidentemente os próximos 4 anos, a capacidade de endividamento do município. O município já tem o BID, tem o Fomplata que está pronto, mas não foi assinado ainda, 32 milhões, se nós multiplicarmos aí o dólar por 6, tá 5 e pouco, 5 caiu, inclusive o dólar está em queda de ontem para hoje, enfim,
Mas se nós fosse 5, por exemplo, daria 150 milhões de reais, não é? O município, segundo o prefeito atual, segundo o candidato à reeleição, está com o conceito A, não é? Com capacidade de endividamento. Ele pegou com o conceito C e agora está com o conceito A, não é? Como é que o senhor vê a questão de investimentos e também a necessidade do município contrair novos empréstimos nesta nova gestão? Eu vou falar de 3 números, Roberto, que são importantes. O cidadão que é empresário nesse momento que está nos acompanhando, ele vai entender o que eu estou falando. O atual prefeito, ele fazia um discurso em 2016 de uma crítica muito severa em relação ao empréstimo do BID, que o ex-prefeito Edgar Bueno tinha feito. Fazia uma crítica, fazia um discurso de enxugamento da máquina pública, porque entendia que ia acabar com secretarias, com cargos comissionados, e atacava bastante também a questão dos devedores do município de Cascavel em 2016. Veja, em 2016, a dívida do município que o ex-prefeito Edgar passou para o atual prefeito Leonardo, em 2016 era de 60 milhões de reais. Em 2020, a dívida que o município tem, nesse momento com dívida de contas para pagar, são 187 milhões de reais, oscilando com essa alta ou baixa do dólar. Mas só atualizando o dólar no empréstimo do BID já dobrou o valor, não é? Não, mas esses empréstimos são vários outros empréstimos que foram contraídos nessa gestão. E fora os 23 milhões que foram feitos, eu não me lembro agora exatamente de todos os bancos, mas são vários empréstimos que foram feitos, posso até encaminhar para quem quiser nos perguntar depois, pelo nosso WhatsApp 9812-1212, posso encaminhar para você, Roberto. Foram vários outros empréstimos que foram contraídos nessa gestão, que aumentaram o valor da dívida para 187 milhões, fora o não repasse do IPMC, que somam mais ou menos mais de 20 milhões de reais, que ultrapassa 200 milhões. Já está aprovado na Câmara o novo empréstimo do Fomplata, que também é em dólar, 32 milhões de dólares, fora os 8 milhões que são de contrapartida do município, ou seja, deve ultrapassar de 300 milhões de reais se for contraído, como o atual prefeito já deu as cenas, já deu naturalmente entendimento de que deve contrair. Eu não vou aceitar o empréstimo do Fomplata. Outro número, máquina pública. Vamos comparar os primeiros 6 meses, que é justo, que é onde tem no portal da transparência do ex-prefeito em 2016. A máquina pública era de 291 milhões de reais. Nesse momento, 6 primeiros meses de 2020. 291 em 2016, 2020, 488 milhões de reais. Um aumento de 64% na gordura, né? Na expansão da máquina pública. E empréstimos, ou seja, melhor dizendo, dívidas a receber. Empréstimo, que é o fiado, conhecido como fiado, que é quando o empresário vende, que o município tem que receber as dívidas. No ex-prefeito, em 2016, era de 391 milhões de reais. Nesse momento, a dívida a receber do município passa de 700 milhões de reais. Então, você imagina uma empresa em que em 3 anos triplicou as suas dívidas, aumentou o seu custeio, o seu custo de manutenção em 64%, ou seja, só em 6 meses em quase 200 milhões de reais, e ao mesmo tempo aumentou a quantidade de fiado que ele tem para receber e que não recebe. É uma empresa com certeza muito próxima do colapso. Então esses são os números reais do portal da transparência, que a propaganda de fazer isso, fazer aquilo, né? A que custo? Quanto que custou isso? Como é que está os números da máquina pública nesse momento? São esses números que eu acabei de apresentar. Mas só para a gente entender e para que o ouvinte tenha clareza, conceito A, a gente analisa, por exemplo, o Brasil, risco para tomar dinheiro emprestado, entra a questão da nota, não é? Cascavel estaria com a nota A, estaria com uma condição de contrair empréstimos numa situação muito favorável. Esses números não são avaliados? Mas veja, Roberto, eu não sei qual foi o critério de avaliação que foi feito para levantar essa nota A. O problema é o seguinte, você pegar empréstimo para situações que não são prioridade é irresponsabilidade. Dívida nunca é bom para ninguém. E principalmente aumentar a dívida pública, que já é imensa no município de Cascavel. Imagine se comparar com o IPMC, que é uma situação praticamente insolúvel, que é uma situação praticamente insolvente que tem do IPMC. Então, ou seja, é uma irresponsabilidade você contratar empréstimo para fazer obras que não são necessariamente as maiores prioridades do município de Cascavel. Isso é uma inconsequência, é uma atitude irresponsável para depois fazer propaganda de que fez muitas obras, mas com dinheiro emprestado e com dinheiro que vem dos parlamentares, dos deputados federais e nossa, inclusive, que seu em um ano trouxe para Cascavel mais de 6 milhões de reais. Então, assim, tem que ser honesto com a população. Não pode usar de propaganda para dizer que fez, mas fez com chapéu alheio. É muito fácil fazer obra se não for para eu pagar. Até eu faço, todo mundo faz, né? Com dinheiro que é público, é muito fácil fazer obra. Agora tem que
Tem que ter responsabilidade e zelo com o dinheiro público, que é dinheiro sagrado. Agora, se o município tem capacidade de investimento, por outro lado, outros candidatos que passaram por aqui têm reclamado, o candidato Márcio Pacheco, de que os pobres não têm recebido a atenção devida. 86 mil pessoas, nós temos 332 mil habitantes, 86 mil pessoas vivem na linha da pobreza ou estão no cartão, não é? Ali dependendo de alguns benefícios. E 54 mil pessoas estariam vivendo com até R$180 por mês. Não sei se esses dados são exatamente precisos, né? São colocações de alguns candidatos aqui. O senhor acha que falta dar uma atenção maior àquelas pessoas que mais precisam do poder público aqui em Cascavel? O que tem que ser feito, Roberto, é ter sensibilidade, empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro e ter boa gestão no município de Cascavel. Recurso, meu irmão, não falta. Veja para a saúde, vou dar um exemplo prático na questão da saúde. O orçamento, a estimativa de receita para a saúde, só da saúde nesse ano de 2020 é de 363 milhões de reais. Gente, as pessoas, talvez não sei o quanto as pessoas que estão nos acompanhando conhecem as realidades da saúde pública de Cascavel. Eu tenho encontrado pessoas, Roberto, que estão há meses, há anos, aguardando por uma consulta com um especialista. Aguardando há meses, há anos para um exame. E aguardando há anos, aí não é há meses. Encontrei uma mulher no Morumbi, agora de atrás, aguardando há 4 anos para fazer uma cirurgia. Gente, isso é um crime que se comete contra essas pessoas, porque se elas estão aguardando é porque elas não têm condições de fazer. Essas pessoas estão sofrendo há anos lá nas suas casas e não podem fazer nada. Qual que é a nossa proposta, por exemplo, Roberto, nessa questão da saúde pública? Não é admissível que com um orçamento de R$1 milhão por dia, as pessoas continuem sofrendo, morrendo por falta de um leito de UTI, por falta de uma atenção, por exemplo, numa UPA de Cascavel, que as pessoas sofrem tanto, inclusive pela sobrecarga de acidentes de trânsito, que tem aumentado desde 2015 todos os anos, chegando em 2019 a 3.700 vítimas de acidente de trânsito e 61 pessoas perderam a vida no município de Cascavel com acidente de trânsito, Roberto. O senhor pretende implantar a gestão plena? Nós vamos avançar para um conceito de gestão plena, Roberto. Mas quem fala que vai avançar para a gestão plena de imediato naturalmente não conhece o que é a realidade de uma gestão plena. Não se implementa uma gestão plena do dia para a noite no município. São muitas ações que precisam ser feitas, é um bom projeto, mas tem que ser implantado com responsabilidade e paulatinamente no município. Então, qual que é a nossa proposta para a saúde, Roberto? Nós vamos, primeiro, evidentemente, chamar os nossos servidores que estão se sentindo desvalorizados, desrespeitados, desmotivados na saúde. Eles conhecem as realidades e sabem como ajudar-nos a resolver esse problema. Segundo, nós vamos otimizar as nossas estruturas públicas, que são muitas em Cascavel e que estão sendo subutilizadas na nossa avaliação. Vamos melhorar o centro de especialidade e o que faltar, Roberto, para resolver essa dor das pessoas, nós vamos estabelecer parcerias com a iniciativa privada. Cascavel é um polo de saúde que tem oferta para todo tipo de tratamento que a pessoa precisa saber. Com certeza nós vamos fortalecer nossa relação com o CISOP, que estabelece essa relação com a iniciativa privada, e o que não for possível pelo CISOP, nós vamos contratar o serviço da iniciativa privada por meio de ata de registro de preço e por cadastramento do CNPJ. O que nos importa é resolver a dor daquela pessoa e nós vamos, com a graça de Deus, resolver com muita boa vontade e com muita capacidade e sensibilidade, como eu disse. O senhor tem mais 3 minutinhos. Gostaria que o senhor falasse um pouco também sobre os contratos e depois com as considerações finais, os grandes contratos. Por exemplo, o contrato do lixo ele termina agora em 2021. Tem também a exploração do transporte coletivo, transporte urbano em Cascavel. Como que o senhor pretende conduzir esses contratos que estão vencendo? Nós vamos conduzir com o que é o natural do nosso perfil, Roberto. Nós vamos promover o que já deveria ter sido feito há muito tempo. Nós vamos promover um novo processo licitatório para as duas áreas, tanto do lixo quanto do transporte coletivo. E no caso do lixo em específico, nós vamos fazer como será todos os processos licitatórios na prefeitura. Os micro e pequenos empresários que estão nos acompanhando nesse momento podem saber. Nós vamos subdividir ao máximo em lotes pequenos todas as estações de Cascavel, para que o micro, pequeno empresário empresário de Cascavel possa também participar dessas licitações e ser um dos contemplados. Aí o nosso dinheiro público fica aqui com o nosso empresário em Cascavel. O lixo de Cascavel nós vamos subdividir em lotes, vamos prestigiar as cooperativas que são de reciclados em Cascavel. O que não for possível nós vamos subdividir a questão da coleta, do tratamento, vamos otimizar essa coleta do lixo
do lixo orgânico, que hoje está sendo muito jogado fora, deixando de gerar energia no aterro ali do próximo a Espigão Azul. E o transporte coletivo, nós vamos sentar com os empresários, com os trabalhadores e com quem representa os usuários do transporte coletivo. O foco primeiro é melhorar a qualidade de vida do usuário, claro, dando respeito ao trabalhador, sem naturalmente prejudicar o nosso empresário. E tentar, Roberto, utilizar dessa energia que hoje está sendo produzida em Espigão Azul para, com energias renováveis também no transporte coletivo, nós possamos baratear o custo da passagem em Cascavel. O senhor tem um minutinho, o tempo passa muito rápido, para as considerações finais, para falar diretamente para o eleitor. Quero agradecer demais, Roberto, essa oportunidade. Talvez seja a última vez que nós nos vejamos antes do primeiro turno. Quero pedir o teu voto, Roberto. Sei que é um grande jornalista, mas também vota, não pode falar, não pode se apresentar. Da Fran, de todo mundo que está aqui na rádio, todo mundo que está em casa. Um eleitor que é consciente, que se engaja no nosso projeto. Nós vamos fazer a melhor gestão da história de Cascavel, com pessoas competentes, honestas e comprometidas, trabalhadoras no município de Cascavel. Quero agradecer todo o carinho, todo o apoio, dar a plena confiança de que nós vamos, com a graça de Deus, ter um grande resultado no domingo, claro, contando com o apoio dessas pessoas. Falem com as suas famílias, falem com seus amigos, que é nesse momento que as pessoas decidem o voto. Você, meu querido irmão, minha querida irmã que está em casa, eleitor consciente, no domingo, venha com a gente. Vote 12 e confirma. Obrigado, Roberto. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela entrevista. 11h53, conversamos com o candidato Márcio Pacheco, do PDT, nesta série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cascavel. Lembrando que nós já ouvimos aqui a Inês de Paula, o Romã, Paulo Porto, Paranhos, Major Arsênio, Carlos Moraes. Acabamos de conversar com o Márcio Pacheco e amanhã a gente fecha essa série de entrevistas nesta segunda rodada com Juarez Berté, do Democratas. CBN Eleições 2020.